Muitas pessoas têm me questionado a minha situação atual de saúde, a minha situação eclesiástica, se eu sou presbiteriano, pastor presbiteriano, reverendo, se eu voltei para a Igreja Católica, porque eu tenho demonstrado, talvez de forma natural, mas sem querer escandalizar ninguém, que a minha postura hoje é uma postura de um cristão. Se você me perguntar como você deve me chamar, eu não sei se é de reverendo, de pastor, de frei, de padre, de obreiro. Eu nunca me importei com títulos, nunca me importei. O título sempre foi uma coisa que me causava muito constrangimento até. Eu nunca me sentia bem quando alguém me chamava de reverendo, ou alguém me chama de reverendo. Respeito quem, e de fato a gente com o título, mas isso aí sempre me colocou, esses títulos todos, como uma pessoa a serviço do reino de Deus. E eu não acho que eu tenha obrigação de dar satisfação da minha vida pessoal, mesmo porque ninguém se importa, né? A igreja nunca se importou, tanto a católica quanto a protestante. A igreja nunca se preocupou acompanhar a minha vocação, o meu chamado de estar envolvido com as causas sociais e as causas do Evangelho. A minha situação eclesiástica hoje eu sou um pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, servi ela durante mais de 20 anos e hoje eu me considero um franciscano, um cristão franciscano. Tanto é que existe uma frase aí, bastante antiga, que diz o seguinte: o hábito não faz o monge, mas indica. E eu tenho feito algumas experiências por onde eu ando aqui em São Paulo, principalmente nos trabalhos, usando o hábito franciscano, que é um símbolo, né? E é interessante que quando a gente usa o hábito franciscano, a gente causa um impacto que eu diria muito positivo no mundo. O hábito franciscano é um sinal de humildade, é uma vestimenta que indica humildade e que indica também que você está a serviço de Deus. E as experiências que eu tenho tido são experiências tocantes, de pessoas que chegam, de pessoas que pedem oração, de pessoas que abrem o coração, de pessoas que buscam na pessoa religiosa, no caso, um amparo, um acolhimento. Eu sou cristocêntrico, a minha vocação é cristocêntrica, eu sigo a Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu aprendi a entender o Evangelho com Francisco de Assis, na simplicidade, na humildade e no serviço. Então eu não quero causar escândalo e muito menos conflito em quem pensa que eu voltei para a Igreja Católica, se eu estou deixando a Igreja Presbiteriana, se eu estou... Meus irmãos, eu estou servindo a Deus e isso basta. E quem quiser ou quem tiver alguma dúvida, vem passar um dia comigo. Vem passar um dia comigo, aí depois você pode julgar, aí depois você pode tirar suas conclusões. Vem passear comigo nas comunidades, nas ruas, nas casas de acolhimento que nós temos. Vem passar um dia comigo aqui para você entender o processo vocacional que eu estou vivendo hoje. E eu digo uma coisa com muita tristeza, é um sentimento que eu tenho, que me causa muita tristeza. As igrejas cristãs, sejam elas católica, protestante, estão numa crise que eu diria sem precedentes. As pessoas hoje estão cansadas, até de frequentarem a igreja. O que eu tenho ouvido de pessoas que foram fanatizadas, que foram escravizadas pelo poder religioso. Eu não estou dizendo que a igreja não seja importante, muito pelo contrário. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo hoje é você encontrar uma igreja saudável, uma igreja onde você possa realmente se sentir como membro de uma família
cristã. A Igreja Católica está mais do que dividida. A Igreja Protestante perdeu por completo o rumo das coisas. Existem hoje tantas discussões teológicas, existem hoje tantos movimentos evangélicos que, honestamente, desviam as pessoas do verdadeiro evangelho. E eu tento me equilibrar dentro da minha vocação cristã. Seja usando uma cruz, que me indica que eu sou um cristão, seja usando hábitos, seja, sei lá. Estou muito feliz em poder servir a Deus nessas condições. Gostaria muito de pertencer a uma igreja acolhedora, de pertencer a uma igreja família. Gostaria não, eu pertenço. Existe uma igreja hoje que muito discretamente me acolheu, mas me acolheu com muito amor, com muito amor. E a denominação é um detalhe, né? Mas é uma igreja que eu me sinto acolhido, pastoreado, amado. Não frequento por motivos de saúde. Já estou jubilado, como dizem, aposentado. Antes de julgarem a minha posição em relação ao que eu visto, ao que eu faço, ao que eu deixo de professar, talvez, né? Tem muita gente no início da minha conversão. É uma coisa que eu gostaria também de explicar a respeito disso. Eu fui frade franciscano durante 15 anos da minha vida, 12 anos da minha vida. Tive 15 anos dentro do convento franciscano, 27 anos de igreja católica. Foram os melhores anos da minha vida religiosa, foram as décadas de 80 e 90, onde eu pude desenvolver a minha vocação. E de repente eu tive um estresse, uma depressão profunda, uma coisa, abandonei tudo. Cansado da instituição, cansado de um monte de coisas. Fiquei um tempo quieto, pensando o que eu ia fazer da vida, e de repente eu me identifico com a igreja evangélica. Aí pronto, aí todo mundo já me via, já me rotularam como ex-padre. Eu nunca usei a expressão ex-padre, ex-frade ou ex-católico. Eu acho essa questão de ex uma coisa horrível, porque todos nós somos ex alguma coisa. Então ninguém pode me acusar que eu fui para a igreja evangélica porque eu me converti, porque... Olha, eu me lembro que a minha conversão se deu aos 7 anos de idade, junto com a minha avó, e eu sabia que aos 7 anos de idade eu tinha sido chamado para ser um cristão. Religião não salva ninguém, ponto. E hoje eu sou um cristão convicto e pertenço ao corpo de Cristo que se chama igreja. Só que eu não me adapto ao sistema religioso. Tem aí as suas dificuldades, né? A Igreja Católica tem as suas, a protestante tem as delas, os muçulmanos têm as deles, os judeus têm os seus conflitos, as suas dificuldades. Eu só quero viver o Evangelho. Sempre fui um péssimo pregador, sempre fui um péssimo teólogo, sempre fui um péssimo estudioso, mas eu aprendi a viver a simplicidade cristã que eu aprendi no seminário franciscano, no convento franciscano por onde eu passei. Para aliviar tanto a gregos e troianos, né, aos católicos e aos protestantes, eu não estou em cima do muro. A minha regra de fé é a palavra de Deus, e o meu modo de viver é o modo franciscano que eu aprendi e que me dá sentido à vida religiosa no bom sentido. E Deus tem me usado assim durante todo esse tempo, de 45 anos. Nunca neguei nada a respeito da minha fé. Ninguém pode me acusar que eu saí de um lugar para vir para outro. Não, eu sempre vivi. Eu saí da Igreja Católica, continuei o meu trabalho missionário nos mesmos moldes. Cristocêntrico, com os pobres, com os abandonados, com os oprimidos. E essa é a minha vida. É a minha regra de fé, é a palavra de Deus. E a minha regra de fé é viver o amor de Deus. E nesse ciclo final de vida que eu estou vivendo, me dá muita alegria. Me dá muita esperança, me dá muita liberdade. Sinto falta de irmãos em Cristo, né, que
que se interesse pela minha vida, não pelo trabalho, não por aquilo que eu represento no meio eclesiástico. Eu sinto muita falta de amigos. Outro dia eu estava conversando a respeito de amizade, né? Eu acho que eu nunca tive amigos. Tenho alguns amigos, né? E cada um a gente tem uma amizade diferente. Alguns podem escutar tudo aquilo que eu tenho na minha vida como ideal, como critério. Alguns a gente pode realmente abrir o coração e falar tudo que a gente é, tudo que a gente sente. Mas atualmente eu tenho sentido muita falta disso. E eu encontro nos pobres esse pastoreamento comunitário, né? Eles suprem porque eu posso falar para eles tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que as minhas convicções. Eles falam tudo, abrem o coração e falam coisas que aparentemente até escandalizam. Se bem que hoje eu não me escandalizo com nada, porque minha vida sempre foi cercada de prostitutas, travestis, gays, de tudo aquilo que vocês possam imaginar. Eu não consigo me escandalizar com nada. Mas a amizade que eu sinto falta é de realmente ter alguém para abrir o coração. Eu de vez em quando ligo para algumas pessoas que eu tenho uma certa intimidade, mas o telefone é uma coisa muito superficial, né? Outro dia eu estava internado, uma pessoa me ligou, uma pessoa que investe muito na minha vida pessoal, na minha vocação, e ele ficou sabendo que eu estava internado e ele perguntou para mim: "E aí, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa?" Eu falei: "Eu estou precisando de uma visita." Por algum momento o telefone ficou mudo, mas como eu sei que ele é um grande empresário, ele jamais poderia dar aquilo que eu estava precisando naquele momento, que seria um abraço, que seria uma visita, que seria uma conversa. Era muito mais fácil para ele, como foi, vou te mandar uma ajuda aí para as despesas do hospital, isso e aquilo. Isso é muito mais fácil, mas muitas vezes não é aquilo que eu pessoalmente preciso. E esse desabafo que eu estou fazendo talvez seja uma necessidade sua, né? De ter alguém para conversar, de ter alguém para abrir o coração. Logicamente que Deus, ele é uma pessoa que nos ouve, mas a gente precisa de alguém, né? Que a gente possa tocar, que a gente possa olhar nos olhos, que a gente possa... a gente precisa disso. E nós, cada dia que passa, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais distantes. E isso tem causado danos irreversíveis para a alma, né? A solidão. Celular, redes sociais, isso aí não supre aquilo que o outro, através de Deus, pode suprir. Que Deus abençoe, eu espero que você entenda. Se você tiver alguma dúvida, venha passar uns dias comigo. Não julgue antes de conhecer aquilo que você talvez não conheça.